Oi pessoal, aqui é a Ju do canal Ai Meus Erros e hoje eu vou fazer um vídeo que eu tava muito tempo querendo fazer. Desde que eu comecei, eu acho, o canal eu tava querendo fazer esse vídeo e eu acabei não conseguindo fazer ele antes, mas hoje eu finalmente consegui fazer. É um vídeo sobre um termo que eu nunca ouvi falar na língua portuguesa, eu nunca vi ele ser debatido, na realidade, aqui no Brasil. E é um termo que eu achei fantástico, é um ponto que eu achei fantástico, que eu, como falei, queria muito fazer. É sobre inspiration porn. Se tu não sabe o que é inspiration porn, se tu nunca viu esse termo, eu já dou um spoiler, não tem nada a ver com pornografia. Fica ligado que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o que seria esse tal de inspiration porn. Inspiration porn, eu não achei a tradução literal desse termo para a língua portuguesa, então traduzindo bem literalmente, seria algo tipo um pornô motivacional, uma expressão chamada pornô motivacional ou pornô inspiracional. Como eu falei, não achei esse termo, assim, se alguém souber qual seria o termo equivalente, pode deixar nos comentários, pode me avisar. Eu dei uma boa procurada e não encontrei nada que seria o equivalente na língua portuguesa. Mas fazendo uma tradução bem literal, então, inspiration porn, pornô motivacional. Esse termo ele surgiu em 2012 com uma professora e ativista chamada Stella Young. A Stella ela possui deficiência. Em 2012 ela apresentou um TED Talk em que ela falou e ela foi a primeira pessoa que surgiu com esse termo, inspiration porn. Eu não lembro o título da apresentação do TED dela, mas era algo como tipo, eu não sou sua inspiração, muito obrigada. É um TED muito bom, muito bacana, eu vou deixar ele na descrição do vídeo, o link, pra vocês assistirem, porque vale a pena bastante, assim, assistir. Esse termo, então, a Stella surgiu com ele em 2012, e desde então ele vem sendo muito debatido, muito discutido dentro do núcleo de pessoas com deficiências, mas eu não vejo ainda muita discussão sobre esse tópico fora do núcleo de pessoas com deficiências. E eu pelo menos, na minha ignorância, nunca vi esse tópico ser discutido aqui no Brasil. Então, por isso que eu queria muito fazer um vídeo sobre isso, porque eu acho que é um ponto super importante de ser discutido, assim. Acho que é um ponto muito válido e principalmente porque aqui no Brasil a gente vê muito esse pornô motivacional. Assim, e é aquela velha história. Depois que tu descobre o que é, depois que tu percebe e conhece o que seria o tal do pornô motivacional, é aquela velha história, depois que tu vê, tu não consegue desver nunca mais. Então, tu começa a perceber como isso tá enraizado no nosso dia a dia, assim. E o pornô motivacional, eu vejo principalmente ele em questões de publicidade. Publicidade e marketing. Aqui no Brasil, eu vejo bastante. No mundo inteiro, mas focando aqui a conversa no Brasil, eu vejo muito o uso do pornô motivacional na publicidade e no marketing brasileiro. Mas afinal, Ju, o que é esse tal de pornô motivacional, o inspiration porn? Ele nada mais é do que, resumindo bem, assim, sucintamente, no primeiro momento agora, ele nada mais é do que a objetificação de uma pessoa com deficiência, normalmente em prol, em prazer, em benefício de uma pessoa sem deficiência. Tanto que a Stella surgiu com esse termo, pornografia, inspiration porn, pornô motivacional, porque o que é a pornografia? Em geral, sem especificações. Pornografia nada mais é do que objetificar algo ou alguém em benefício próprio, em benefício ou prazer de algum determinado grupo. Por isso que a Stella pegou esse termo, pornô, inspiration porn, pornô motivacional. Porque o pornô motivacional é a objetificação de um determinado grupo, esse grupo sendo pessoas com deficiências, em prol e benefício e prazer de pessoas sem deficiências. Tá, Ju, mas como é que isso funciona? Eu vou deixar passando, assim, várias imagens que vai fazer um pouquinho mais de sentido, assim. O que seria esse pornô motivacional? O pornô motivacional, como eu falei, eu vejo ele muito em publicidade, em questão de marketing. Quando é usado a imagem de uma pessoa com deficiência e junto dessa imagem vem junto algum slogan motivacional. Você consegue,
Sua desculpa não tem validade. Qual é a sua desculpa? Enfim, as mais bobajadas, assim, motivacionais estão junto com essa imagem da pessoa com deficiência como se fosse um slogan, de fato, daquela imagem. Muita criança, existe muito pornô motivacional com crianças, uma criança com alguma deficiência brincando, uma criança com uma deficiência correndo, alguma pessoa com deficiência que pratica esporte, uma pessoa com prótese nas pernas correndo, e algum slogan motivacional junto com essa imagem. Acho que já deu pra entender, assim, com as imagens faz mais sentido. E isso a gente vê muito, Depois que tu se dá conta do que é isso, tu começa a perceber como é usado isso. E como é usado em benefício e pra motivação de pessoas sem deficiências. Mas por que, Ju, que isso é usado pra motivação de pessoas sem deficiências? E eu faço inclusive um meia-culpa nesse ponto, antes de eu estar nesse meio, antes de eu estudar e ler sobre, antes da minha doença, antes de tudo, eu fazia isso. Eu fazia uso, digamos assim, do pornô motivacional. No sentido de que se eu via alguma imagem de alguma pessoa com deficiência, algum slogan bonitinho, eu pensava, nossa, olha aquela pessoa, se aquela pessoa pode, por que eu não consigo? Por que eu tô me sentindo tão mal? Por que eu não tento mais? Eu fazia isso. E o pornô motivacional, ele serve para pessoas sem deficiências nesse ponto, de que serve para as pessoas, elas se sentirem melhores a respeito de suas próprias vidas. Nossa, minha vida até que não é tão ruim, né? Olha aquela pessoa ali. Ou para a questão de motivação mesmo, se aquela pessoa consegue, eu também consigo. E é basicamente para isso, assim, todos os pontos são para benefício daquela pessoa sem deficiência. Porque as pessoas com deficiências, elas não veem nenhum benefício no uso das suas imagens com esses slogans, assim. Pelo contrário, existe uma revolta e existe uma campanha, por assim dizer, no núcleo de pessoas com deficiências, de como isso é tóxico, de como o pornô motivacional é tóxico e como isso devia ser tratado de forma diferente. E agora vocês me perguntam, Ju, mas por que é tóxico? Por que é ruim? Se é tão bonitinho, se faz a gente se sentir bem. Faz as pessoas sem deficiência se sentirem bem. Para uma pessoa com deficiência, isso é um desserviço para uma questão de igualdade e de inclusão da deficiência na sociedade. E por que isso é um desserviço para as pessoas com deficiências? Primeiro ponto, isso polariza ainda mais. A deficiência já é algo muito polarizado. E isso é um reforço para essa polarização. Por quê? Porque a deficiência, em geral, na sociedade, ela é vista de duas formas. Ou ela é vista como coitadismo, ou ela é vista como motivo de superação e de exemplo. Não existe meio termo. Por isso que eu digo que deficiência é muito polarizado diante dos olhos da sociedade. Porque não existe meio termo. Ou a pessoa com deficiência vai ser aquele coitadinho, ou a pessoa com deficiência vai ser aquela pessoa do pornô motivacional, que vai ser o exemplo, vai ser a superação, vai ser aquela pessoa que eu vou me sentir melhor. Não existe um meio termo. E esse pornô motivacional, esse inspiration porn, ele só serve pra reforçar, sabe? Reforçar essa polarização. Porque as pessoas com deficiências, elas não querem ser vistas como motivo de superação, elas não querem ser vistas como exemplo. Porque muitas delas, primeiro ponto, muitas delas elas estão fazendo coisas banais, coisas que toda pessoa sem deficiência fazem. Então, tu tornar aquilo motivo de exemplo, motivo de motivação, isso desumaniza um pouco aquela pessoa, porque parece que a pessoa, assim, ela só por ela respirar, ela já tá fazendo, só pra ela sair de casa pra trabalhar, ela já tá fazendo algo super humano. Quando ela não tá, ela tá fazendo algo, assim, que todo mundo faz todos os dias. Mas, por entrar o ponto da deficiência, que a sociedade daí coloca isso, ela tá sendo uma pessoa excepcional, tá sendo um super ser humano, só por fazer aquilo. Então essa falta de meio termo é muito reforçada por esse pornô motivacional. E as pessoas com deficiências, elas
insistem muito, assim, nesse ponto, no ponto de ser contra o pornô motivacional, em questão disso, assim, elas... E o principal ponto, assim, que eu li bastante, eu vi várias reportagens, várias entrevistas, as pessoas com deficiências falando que a deficiência em si, a deficiência que elas possuem nos seus corpos, a deficiência mental, qualquer deficiência que elas possuem em si, muitas vezes, e na maioria das vezes, não é a maior dificuldade. A maior dificuldade está nas barreiras impostas pela sociedade, sejam barreiras físicas, sejam barreiras sociais mesmo, de empregos, de relacionamentos, todas as barreiras que são muito mais difíceis de superar e de ultrapassar são barreiras sociais. Então, as pessoas sem deficiências ficarem focando somente na parte motivacional da deficiência, isso cega as pessoas sem deficiências porque realmente importa. O que realmente importa? É uma pessoa, aquela pessoa, a sociedade em geral, ajudar a desconstruir as barreiras sociais que existem. Então, as pessoas, vou generalizar agora, sem deficiência, elas estão tão focadas em fazer uso da pessoa com deficiência somente para o seu próprio benefício, somente como um objeto de inspiração, como um objeto de exemplo, que elas não conseguem literalmente ultrapassar esse ponto para chegar num ponto em perceber e ver a humanidade dessa pessoa com deficiência. E perceber que a pessoa sem deficiência, ela é tão capaz de mudar as realidades e derrubar as barreiras quanto uma pessoa sem deficiência. Porque aquela história, muitas responsabilidades, muitas questões sociais são culpa do Estado, são responsabilidade do Estado? São, mas a responsabilidade do Estado, ela é respondida pela ação e pela voz das pessoas, da população em geral. Então, por isso que isso deve ser mudado, por isso que toda essa visão tem que ser mudada, e por isso que as pessoas têm que deixar de ver o deficiente como uma fonte de inspiração, como uma fonte de motivação. Deixa de ver aquela pessoa, deixa de objetificar aquela pessoa com deficiência e humaniza aquela pessoa para tentar derrubar junto com a gente, junto com as pessoas que têm deficiências, todas as barreiras sociais que existem. Desconstrói, ajuda a desconstruir essa visão mesmo, porque essa é a mensagem que eu quero deixar, assim, e que as pessoas com deficiência, elas brigam muito nesse ponto, assim. Vamos desconstruir esse ponto desse inspiration porn, desse pornô motivacional. Vamos desconstruir isso, o uso dessa imagem, a objetificação da imagem desse deficiente. Vamos desconstruir essa imagem motivacional, inspiracional, de superação, de heroísmo, de super-humano. Vamos desconstruir isso para ir para uma visão humanista e igualitária dessa pessoa com deficiência. E por isso que é uma mensagem bem direcionada, assim, e as pessoas com deficiências direcionam muito essa questão do inspiration porn para as pessoas sem deficiências, para mudar esse mindset mesmo, mudar essa visão, porque é uma visão muito enraizada mesmo nas pessoas sem deficiências, na sociedade que não entende, ou que não convive, ou que não passa por uma questão de deficiência. E vários pontos, assim, a questão que eu falei de que as maiores barreiras que a maioria dos deficientes passam não é a deficiência em si, mas são todas as barreiras sociais que a sociedade impõe e construiu, e que aquilo lá tá um muro, assim, é um muro que cerca as pessoas do grupo núcleo com deficiência. Então essa é a mensagem que eu quero deixar, assim, e por isso que eu acho que é um tópico bem importante de ser discutido. Pornô motivacional, vamos desconstruir isso, sabe? Vamos deixar de ver aquela pessoa com deficiência como um herói, como motivação, como superação, e começa a olhar ela como uma pessoa, aquela pessoa tem uma vida mesmo, aquela pessoa, ela tem trabalho, aquela pessoa, sabe, tem vida normal, sabe? Gente com deficiência namora, casa, tem filho, transa, se separa, trabalha, passa por dor, tem que pagar conta, vida normal. Não, sabe? Vamos desconstruir essa objetificação que existe em torno da pessoa com deficiência, assim. E essa é a mensagem que eu queria deixar hoje, assim. Cada vez agora que vocês verem na TV, no cinema, na propaganda, cada vez que vocês verem alguma pessoa com deficiência sendo usada com algum slogan motivacional ou com qualquer, né,
viés motivacional, ou de inspiração, ou de superação, se liguem e lembrem desse vídeo, lembrem dessa questão, sabe? Isso precisa ser desconstruído. Então, vamos aos poucos, assim, tentar mudar essa visão, porque é assim que vai gerando, né, uma mudança. É isso, gente. Obrigada. Até o próximo vídeo.